Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez, aqui nós nos encontramos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para agradecermos por mais esta oportunidade, agradecermos por aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento físico que conhecemos com o nome de corpo, esta fabulosa máquina que temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos, por sua permissão e graça, matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo, em processo de aprendizado, em processo de despertar espiritual. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio à Terra nos auxiliar neste processo de despertar. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual, nesta sala de aula, para juntos, mais uma vez, aprendermos um pouco mais acerca do Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje refletiremos com base na questão número 285. Questão número 285, que se desdobra também em 285, letra A. E estamos estudando acerca das relações no além-túmulo. Já estudamos diversas questões e ainda temos muitas outras pela frente acerca deste assunto, já que a última questão acerca destas relações no além-túmulo é a questão número 290. Então hoje, o questionamento número 285, primeiro o 285 e depois o 285, letra A. E este questionamento se encontra no livro 2º, mais especificamente no capítulo 6º, Vida Espírita. Então Kardec formulou o primeiro questionamento da seguinte maneira: os espíritos se conhecem por terem coabitado a Terra? Será que nós já fizemos este questionamento várias vezes? Quando retornarmos para o mundo espiritual, a nossa verdadeira morada, nós reconheceremos aqueles com os quais nós mantivemos relações, principalmente as relações mais estreitas aqui na Terra, aqueles que nós constituímos como amigos ou até mesmo como inimigos, os nossos colegas de trabalhos, pessoas que nós conhecemos no templo espírita, no templo evangélico, na igreja, na via pública, em todo e qualquer lugar aqui na Terra, mas em especial aqueles com os quais nós estivemos por um longo tempo aqui na Terra,
num agrupamento familiar, nesta microsociedade? Será que nós nos reencontraremos e nos reconheceremos no mundo espiritual? Então assim formulou o primeiro questionamento e mais um outro. O filho reconhece o pai? O amigo reconhecerá o seu amigo? Então assim Kardec quis saber. E os espíritos amigos responderam a Kardec, a todos nós, de uma forma bem sucinta: sim. E assim, de geração a geração. Então assim, os espíritos amigos nos responderam, respondendo a Kardec, que nós nos reencontraremos, que nos reconheceremos no mundo espiritual, mesmo aqueles com os quais nós mantivemos relações, em especial nos agrupamentos familiares, em gerações mais distantes. E por vezes não voltamos a nos reencontrar em novas existências, já talvez há alguns séculos. André Luiz, na obra Nosso Lar, ele nos fala acerca destes reencontros. Ele mesmo reencontrou pessoas com as quais ele manteve relações aqui na Terra, na condição de parentes, reencontrou a sua mãe, reencontrou inclusive pessoas que ele as teve na condição de inimigos ou de inimigas, reencontrou pessoas ou espíritos que, quando em pessoa aqui na Terra, ele teve a oportunidade de atender estas pessoas ou esta pessoa na condição de médico que foi aqui na Terra. Então assim é a nossa vida. Nós nos reencontraremos sempre, aqui na Terra e no mundo espiritual. Então Kardec, querendo aprofundar um pouco mais acerca deste assunto, formulou um outro questionamento, 285, letra A. Como as criaturas humanas que se conheceram sobre a Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Como nós nos reconheceremos no mundo dos espíritos? E os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: vemos nossa vida passada e a lemos como em um livro, vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos sua passagem na vida para a morte. Então assim, os espíritos amigos responderam a Kardec, a todos nós, falando que a nossa vida é um livro, e quando retornamos para o mundo espiritual, e quando nós retornarmos para o mundo espiritual, nós teremos, quando recobrarmos o equilíbrio, nós teremos a oportunidade, na medida do possível e das nossas condições, nós teremos oportunidades de lermos o livro da nossa vida. E ali nós encontraremos e reencontraremos, pela força do pensamento, pela força da mente, pessoas com as quais nós mantivemos relações. E assim, voltando mais uma vez ao livro Nosso Lar, André Luiz relata situações em que ele reencontrou no mundo espiritual pessoa que ele, quando aqui na Terra, ele prejudicou. Ele não ajudou na visão dele, mas ele, juntamente com o pai, prejudicou uma pessoa que ele identifica lá em Nosso Lar com o nome de Silveira. Quando aqui na Terra, Silveira contraiu dívidas para com a família de André Luiz, e André Luiz incentivou e até ajudou o pai a receber essa dívida de qualquer jeito, deixando o Silveira juntamente com a família na penúria.
E aí, quando ele teve a oportunidade de reencontrar o Silveira no mundo espiritual, um espírito já redimido, melhor do que André Luiz, trabalhando, auxiliando no mundo espiritual, ele ficou sem jeito. Como conversar com o Silveira, pedir desculpas por tudo aquilo que ele fez aqui na Terra contra o Silveira? E aí André Luiz foi conversar com a Narcisa, a enfermeira Narcisa, que era a sua orientadora no mundo espiritual naquele período. E a Narcisa orientou que ele fosse conversar com o Silveira sem problema nenhum, porque lá no mundo espiritual não ia ter problema, e eles precisavam conversar. Então, assim, são os nossos reencontros no mundo espiritual com amigos, com inimigos, com parentes, e assim sucessivamente. E assim fechamos este parêntese com esta citação da questão número 285, para seguirmos adiante com as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 30 do volume 6º, da coletânea composta por 20 volumes. Já estamos na parte final do capítulo 6º, em que Miramês comenta esta questão número 285, que tem como título este capítulo 30, Como conhecer. Como conhecer e como reconheceremos ou nos reconheceremos no mundo espiritual? Miramês nos esclarece da seguinte maneira, que o espírito reconhece no mundo espiritual aqueles que com ele conviveu na Terra. Então nós reencontraremos aquelas criaturas com as quais nós tivemos a oportunidade de conviver aqui na Terra. Imagens das vivências se plasmam nos centros mais sensíveis da consciência, vindo à tona de acordo com as necessidades de cada um. Mas há espíritos que nada reconhecem pelo seu estado de desnutrição espiritual. Prestemos atenção nesta frase de Miramês, quando ele nos fala que existem espíritos que nada reconhecem pelo seu estado de desnutrição espiritual. Aqui na Terra nós conhecemos desnutrição física, desnutrição corporal, mas existe a desnutrição espiritual. Será que nós estamos desnutridos espiritualmente falando? Ou será que estamos robustos? Estamos vitaminados espiritualmente falando? Então aqui Miramês nos fala acerca desta desnutrição espiritual. E aí ele esclarece o que é esta desnutrição espiritual. Quem são estes espíritos? Ou quem são ou quais são estas almas? São almas que perderam suas qualificações como espírito e ignoram tudo o que se passa em seu derredor. Os seus sentidos se embotam devido ao seu mau uso. É a chamada degradação da alma. Então, desnutrição espiritual significa isto: almas que ignoram tudo o que se passa à sua volta, que perderam as suas qualificações, que se degradaram. Os espíritos mais elevados podem, pela sua vontade, recordar vidas passadas e reconhecer todos os seus companheiros de variadas existências e que lhe serviram de instrumento de evolução. Almas elevadas
podem, pela força da vontade, pela força mental, recordar vidas passadas e reconhecer todos os seus companheiros de luta. Também André Luiz, no livro Nosso Lar, nos conta a história de um casal por nome Ricardo e Dona Laura, os pais do espírito Lísias, que auxiliou André Luiz muito no mundo espiritual, e que o casal, Laura e Ricardo, quando estavam em processo de preparação para reencarnarem aqui na Terra mais uma vez, lá pelos idos da década de 40, do século e milênio passados, eles tiveram a oportunidade de estudarem, de reviverem, de rememorarem as suas existências anteriores para buscar ali experiências ou recordar experiências. E devido ao adiantamento, ao esclarecimento dessas almas, já um pouco mais esclarecidas do que nós, eles tiveram a oportunidade de retrocederem no passado por 300 anos. Eles tiveram a oportunidade de visualizarem 300 anos de existências anteriores. Isto era o necessário e suficiente, e era isto que eles suportariam. Então, assim, espíritos, quanto mais elevados, mais aberturas eles têm para visualizarem o passado e reconhecerem todas as pessoas que lhes auxiliaram neste processo de caminhada evolutiva. E aí Miramês acrescenta: na Terra já se fala nas regressões de memórias. A vontade é a chave no mundo espiritual. Então aqui, ainda no século passado, já que esta mensagem de Miramês é lá do início da década de 1980, também do século e milênio passados, então aqui ele já nos falava de regressão de memórias. Na Terra já se fala nas regressões de memória. No entanto, a vontade é a chave no mundo espiritual. Quanto mais puro o espírito, mais recordações lúcidas ele tem com a serenidade que já possui. Então, quanto mais lúcido, quanto mais sereno o espírito, quanto mais educado, quanto mais evangelizado, maiores capacidades ele tem de regredir no seu passado, ou visualizar o seu passado, porque ele já tem o equilíbrio mental necessário e suficiente para não se desequilibrar. E ainda ele diz, ele reconhece, ou seja, o espírito reconhece todas as suas companhias e nessa operação pode buscá-las onde quer que esteja, ajudando-as se necessário. Então o espírito elevado assim faz. Ele consegue encontrar pela força da mente todo e qualquer espírito com o qual ele teve relação, espírito em especial que lhe foi caro ou que lhe é caro, e inclusive auxiliar aquele espírito se for necessário. Às vezes, a regressão de memória para os espíritos elevados é uma fonte de informações que os leva à caridade, descobrindo onde se encontram os que lhes foram caros em muitas reencarnações, passando a dar-lhes assistência espiritual e até avalizando-os em outras vidas no mundo.
Então aqui Miramês nos fala acerca de avalizar. Será que nós, quando viemos para a Terra, para uma nova existência, nós tivemos a necessidade de alguém avalizar a nossa vinda aqui para a Terra? Ou seja, assinar embaixo, falar, não, eu sou o responsável, ou fico como responsável por esta criatura, eu avalizo a sua reencarnação? Assim como nós aqui na Terra, por vezes, atestamos ou avalizamos uma pessoa perante outra ou perante outras? Será que aconteceu isto conosco? E aí Miramês segue dizendo da seguinte maneira, que o amor é uma força poderosa, de modo a sustentar todos os caídos e ativar vida nos que buscaram pelos procedimentos à morte. O amor é uma força poderosa, de modo a sustentar todos os caídos e ativar vida nos que buscaram, pelos procedimentos, a morte. Enfim, todos somos irmãos. Todos somos irmãos, porque todos, indistintamente, somos filhos de Deus. Se ainda não descobrimos os que nos foram caros, mesmo estando na carne, vejamos o nosso próximo. Se nós ainda não descobrimos aqueles que nos foram caros em outras existências, mesmo nós nos encontrando aqui no corpo físico, Miramês nos orienta para que nós procuremos, para que nós vejamos esta criatura cara de outros momentos, de outras existências, no nosso próximo. Se pelo fato de se encontrar perto de nós já é motivo de merecerem a nossa ajuda com carinho e alegria, então se o nosso próximo está próximo de nós, não é à toa que ali ele se encontra. Em especial, se ele ou se ela estiver necessitando de ajuda. Não se deve amar somente a família na carne. Se a criatura humana já entende as vidas sucessivas, percebe quantas famílias já possuiu. Sem sombra de dúvida, que já estivemos em inúmeros agrupamentos familiares. E aí ele questiona, quantos pais nós já tivemos? Ou quantas vezes nós já fomos pais? Ou mães? Irmãos? Consanguíneos? Quantos irmãos, parentes e amigos? O número é sem conta para mostrar à criatura humana a irmandade universal. Quando temos a necessidade, conforme nos dizem os espíritos amigos, nós nos reencontramos por diversas vezes no agrupamento familiar, às vezes seguimos por séculos, por milênios consecutivos, juntos no mesmo agrupamento familiar. Mas quantas vezes nós já reencarnamos? Nós não temos ideia do número de vezes que já estivemos em corpos físicos. Conforme os espíritos amigos nos esclarecem, Emmanuel nos informa que nós já falamos todos os tipos de língua aqui na Terra, línguas que ainda existem, línguas que não existem mais, que já animamos corpos
de todas as cores, que já animamos corpos em todos os hemisférios do planeta, em todos os países do mundo. Então, assim, com certeza, nós já estivemos em muitos e muitos agrupamentos familiares, já tivemos muitos pais, muitos irmãos, muitos parentes consanguíneos. Conforme ele diz, o número é sem conta, para nos mostrar esta irmandade universal. E aí ele acrescenta: não devemos ter a curiosidade de somente conhecer os que nos foram unidos pela carne. Trabalhemos onde formos chamados e amemos a todos com o mesmo amor que Jesus, que Deus, que os anjos e os benfeitores mais próximos ao nosso coração nos darão todo o amparo para descobrirmos esta verdade que nos liberta. É Jesus quem nos pede para que amemos aos nossos inimigos, se os tivermos. Porque amar aos que nos amam, isso até os perversos fazem com dedicação. Amar aqueles que nos amam é muito fácil. O amor endereçado aos que nos perseguem ajuda-os a se afastarem da maldade, e essa semente cresce em seus corações, impulsionando-os a fazer o mesmo. Então, assim, esta necessidade, e se faz esta necessidade de nos amarmos, de endereçarmos amor àqueles que nos perseguem ou que dizem nos odiar. Se já temos a condição de ver a nossa vivência pretérita e ler nela os nossos feitos, não teremos nunca, ou melhor, não iremos nunca julgar os que nos apedrejam por encontrarmos neles os mesmos procedimentos nossos que talvez tenham sido piores. Talvez os nossos procedimentos no passado, e é exatamente por isto que a maioria de nós não temos condições e ainda oportunidade, porque não será bom para nós visualizarmos o nosso passado de crimes, porque não temos estrutura psíquica preparada, o necessário e suficiente para suportarmos isto. Por isso, a criatura humana deve ser mansa e justa, tolerante e pronta a ajudar a quem ainda não descobriu que somente o amor salva. Então, a criatura humana deve ser mansa e justa, tolerante e pronta a ajudar a quem ainda não descobriu que somente o amor salva. Aconcheguemo-nos ao Cristo, que ele se encontra mais perto de nós do que pensamos. Quanto mais nos aproximarmos do Mestre Jesus, mais seremos inspirados por ele. A nossa segurança em todas as sendas de elevação está no conhecimento de nós mesmos e nos reparos devidos que podemos fazer, deixando crescer nossos bons atributos. Eles nos mostrarão os caminhos para o verdadeiro céu na cidade íntima do nosso coração. Então, assim, encerra Miramês estas reflexões, nos chamando a atenção para esta necessidade de aprendermos a amar, de nos aconchegarmos ao Cristo, porque ele se encontra mais perto de nós do que nós pensamos. E quanto mais nós nos aproximarmos dele,
mais serenos e inspirados nós seremos por Ele. Então, mais serenos, mais inspirados, mais tranquilos, nós nos tornaremos, porque seremos inspirados por Jesus a fazermos o que Ele continua fazendo por nós fazermos pelos outros. Nos aconcheguemos a Jesus, guia e modelo para toda a humanidade. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado por sua presença, por sua participação, e até breve, em nome do Senhor Jesus.